Comer menos e se acabar na academia não vão te fazer emagrecer. Várias pessoas não perdem peso porque estão presas em coisas que nunca funcionam de verdade e só fazem você perder tempo. Nesse vídeo eu vou revelar 10 segredos para emagrecer de forma fácil e conquistar o seu corpo dos sonhos. O primeiro segredo é o jejum intermitente. Várias pessoas começaram a fazer esse tipo de estratégia e perceberam um resultado surpreendente. Como é que ele funciona? É como se o seu corpo tivesse uma cozinha que tem hora para abrir, que é a hora que você pode comer, e a hora que ela está fechada, que é a hora que você não pode comer. O jejum intermitente ajuda a emagrecer porque dá tempo para o seu corpo queimar aquela gordura que está ali acumulada e utilizar ela como fonte de energia para você. Além disso, o açúcar do seu sangue fica equilibrado e você não tem aquelas vontades de beliscar toda hora. Sem contar que tem outro benefício, que é não precisar ficar contando calorias, ficar olhando o rótulo de alimento para saber se você consumiu bastante ou exagerou no seu dia. Na prática, ele funciona da seguinte maneira: você tem 8 horas do seu dia para comer e 16 horas você fica em jejum, fica sem consumir nada. Vou explicar de uma maneira bem fácil. Você para de comer 8 horas da noite do dia anterior e vai consumir comida novamente a partir do meio-dia. Durante essa fase de jejum, não precisa ficar em jejum restritivo, sem consumir nada. Você vai tomar água, chás e cafés. Lembrando, não é para adicionar açúcar dentro dessa bebida, porque isso aí vai quebrar o seu jejum. Algumas pessoas podem sentir um desconforto quando começa a fazer esse tipo de estratégia, porque nunca foram acostumadas com esse tempo todo sem comer. Pode sentir tremores nas mãos, vontade de desmaiar ou de vomitar, dor de cabeça, mas você não precisa iniciar o jejum com 16 horas. Pode ir acostumando o seu corpo, começa com 12 horas, por exemplo, você para de comer às 8 horas da noite, consome a comida 8 horas da manhã. Quando acostumou, passa para 14 horas, acostumou de novo, passa para 16. Pode surgir uma dúvida aí na sua cabeça. Doutora, se eu não posso utilizar açúcar, eu posso colocar adoçante? Olha, infelizmente, quando o seu objetivo é emagrecimento, no jejum intermitente não é bom utilizar o adoçante, mesmo que seja aqueles naturais, como o xilitol, o estévia, porque em algumas pessoas esse pouco de adoçante pode ativar a insulina. O objetivo do jejum é o seu corpo entender que não tem nenhum tipo de comida entrando e ele precisa buscar energia na gordura. Se eu aumento a quantidade de insulina, ele entende que tem comida entrando e precisa guardar energia. E aí, se eu aumento a insulina, paro a queima de gordura. Então, vai ser prejudicial para o objetivo final. A mesma coisa acontece quando você consome balinhas e chicletes, mesmo que sem açúcar. Eles também contêm adoçante na sua composição. E aí, esse docinho desse tipo de bala, de guloseima, pode ativar o seu cérebro, que vai ativar a insulina e vai parar a queima de gordura. O ideal mesmo é você consumir água, chá e café sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar. O segundo segredo é a dieta cetogênica. O que quer dizer isso? É consumir menos açúcar e aumentar a quantidade de gorduras boas e proteínas na sua alimentação. Para você entender melhor, pensa assim, o seu corpo tem 2 tipos de combustíveis. O açúcar, que vem lá dos carboidratos, do pão, do arroz, do macarrão, batata frita, refrigerante, e ele é um tipo de combustível fogo de palha. Acende rápido, mas apaga rápido também. O segundo tipo é a gordura, que é como se fosse aquele fogo que a gente coloca num tronco de árvore. Demora demais para acender, mas quando acende, demora para apagar. No caso desse tipo de estratégia, a gente vai parar de oferecer tanto açúcar para o nosso corpo, ele vai parar de viver de tanto açúcar e vai começar a queimar mais gordura. O açúcar do seu sangue vai ficar mais controlado e aí a gente vai começar a queimar mais gordura. Também vai diminuir a quantidade do hormônio chamado grelina, que é o que dá fome. Quando você tem menos quantidade de grelina, fica mais tempo saciado. Chega aquela mensagem lá para o seu
cérebro que você está com fome muito depois. Tem um detalhe em relação à dieta cetogênica. Não é para você manter ela todos os dias da semana. Ela deve ser ciclada, ou seja, você precisa fazer alguns dias, pausar e fazer de novo. Isso aí vai ajudar o corpo, principalmente das mulheres, a funcionar bem, não travar os hormônios e ela sempre ter um bom humor e energia também. Na prática, vai funcionar mais ou menos assim. De segunda a quinta, você vai ter os dias cetogênicos, onde vai consumir as proteínas boas, como frango. Peito de frango é uma ótima opção e pode variar também como que você vai preparar para não abusar. Pode consumir carnes magras, como músculo, patinho, são carnes muito boas. Ovo também é muito bom, lembrando, evitar a fritura, porque o óleo pode aumentar a caloria desse ingrediente e o tofu é uma boa opção também. Outra coisa que você vai fazer é consumir as gorduras boas, abacate, azeite de oliva, castanhas, manteiga. Lembrando, manteiga não é em muita quantidade também. Por quê? É uma gordura boa, mas em muita quantidade pode acumular gordura no seu corpo. E também pode consumir a sardinha, que é uma ótima fonte de gordura boa também. Pode agregar junto dessa alimentação, para ficar um prato mais volumoso, algumas verduras e legumes, como brócolis, couve-flor, alface, espinafre, chuchu, pepino, abobrinha, porque são opções com pouca caloria e não vão atrapalhar o seu objetivo. Vai consumir bastante água nesses dias também. Nos dias que sobraram, como sexta, sábado e domingo, você não vai chutar o pau da barraca e comer qualquer coisa que der vontade. Vai consumir carboidratos do bem e também vai lembrar de consumir a proteína que você já estava comendo e associar verduras. Você tem a opção de comer arroz, o integral é uma ótima opção. Pode ser mandioca, batata, pode agregar também lentilha, feijão e também tem a opção das frutas, que dá para disfarçar aquela vontade de comer um docinho. Pode ser uma banana pequena, a maçã, o mamão, a laranja. Tem um mito que eu preciso quebrar aqui em relação à batata. Muita gente pensa que quando está de dieta, quer emagrecer, só pode comer batata doce. Porém, as duas batatas, a inglesa e a batata doce, têm quase a mesma quantidade de calorias. Se você não gosta de batata doce, pode consumir a outra sem problema nenhum. O que vale é o preparo. Prefira sempre ela no vapor, ela cozida, ao invés de fritar. E se for fritar, que seja na air fry. É importante que você faça esse ciclo de 4 dias em dieta cetogênica, no máximo 5, e ter dias de carboidratos bons, porque nós mulheres temos o corpo muito sensível à energia e a carboidratos. Pode ser que, se você prolongar demais, tenha sensações ruins, como desconfortos, cansaços, insônias. Então, passe alguns dias fazendo e tenha esse intervalo para você consumir os carboidratos bons também. O terceiro segredo é você consumir mais proteína no seu dia a dia. Tem muita gente que pensa que comendo um pedaço de carne na hora do almoço e outro pedaço na hora do jantar já está de bom tamanho e não precisa de mais proteína no seu dia a dia. Porém, a proteína funciona como um tijolinho para o seu corpo, construindo os músculos, os ossos, as unhas, cabelo e até mesmo colágeno. Se você consome mais proteína, ela vai ficar mais tempo ali no seu estômago e vai ficar mandando sinais para o seu cérebro que está saciado por mais tempo. Sem contar que acelera o metabolismo. Por quê? Para a gente quebrar a proteína e utilizar ela como fonte de energia, o seu corpo precisa gastar mais calorias. Ela também vai ajudar a conservar o seu músculo na perda de peso. Por quê? Se você consome mais proteína, tá mandando vários nutrientes ali para os seus músculos. E a pessoa que perde peso, ela precisa eliminar a gordura e não ficar com braço fino, perna fina. A quantidade ideal de proteína para você consumir no seu dia a dia é basicamente o mesmo do seu peso, ou seja, você vai multiplicar 1 pelo seu peso. Se uma mulher tem 70 quilos, ela vai ter que consumir 70 gramas de proteína. Tem gente que tem balança em casa, dá conta de saber quanto de proteína que ela precisa consumir. Mas para quem não tem, eu tenho uma dica muito boa.
Você vai utilizar somente a palma da sua mão, sem contar os dedos aqui, tá? Como medida. Isso aqui equivale a uma porção de proteína que tem mais ou menos 20 a 25 gramas. Pode ser um bife de carne, um bife de peixe ou um de frango também. Essa quantidade de proteína também está em outros alimentos, como 2 ovos tem 20 a 25 gramas de proteína, uma concha de feijão ou de lentilha, ou um pote de iogurte natural, de mais ou menos 170 ml. E depois essa dica valiosa para você saber onde encontrar proteína, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde. O bom mesmo é você consumir proteína em todas as refeições que você faz no seu dia a dia, desde o café da manhã até o jantar. Porque tem várias fontes, não são só as carnes que têm proteína. Tem no iogurte, tem no leite, tem no queijo, lentilha, feijão, castanhas também pode ajudar. E se você até for criativa, pode colocar proteínas em vários tipos de preparo. Também tem a opção do Whey Protein, que é como se fosse um pedaço de bife, só que em pó e com sabores diferentes. Tem de chocolate, morango, baunilha, cookies e ele é muito versátil, dá para você fazer várias receitas. Vitamina, tomar só com água, bolinho fit. Hoje em dia você encontra o Whey Protein em vários lugares, na internet, na farmácia, no mercado. Você pode sim comprar nesses locais, porém deve observar no rótulo. Se ele tem muita caloria, pode ser que não seja bom para o seu processo de emagrecimento. Então, observe a marca, não troque gato por lebre, porque ao invés de você se ajudar, pode estar se atrapalhando. O quarto segredo é você consumir mais fibras no seu dia a dia. Ela ajuda a emagrecer, primeiro, porque vai controlar o açúcar no seu sangue. Vai liberando devagarinho para impedir que você tenha uma bomba de energia de uma vez e sinta fome muito rápido. Além disso, se o açúcar for liberado muito rápido no seu corpo, ele vai entender que precisa guardar como fonte de energia. Só que ele não guarda como açúcar, ele guarda como gordura e infelizmente vai trazer a consequência para você. As fibras também ajudam a aumentar a saciedade, porque quando você consome, ela gera como se fosse um gel ali no seu estômago, fazendo parecer que ele está cheio e mandando essa mensagem lá para o seu cérebro. Outra coisa muito boa que as fibras fazem é alimentar as bactérias do bem lá do seu intestino. Quando elas estão bem alimentadas, elas mandam um sinal para o seu cérebro que estão satisfeitas e você não precisa comer nada. Além disso, a fibra é muito boa para ajudar na digestão. Vai fazer você ir no banheiro direitinho sem dar aquela sensação de estufamento. Você vai encontrar fibra em vários alimentos. Tem os produtos integrais como pães, arroz integral, aveia, tem as leguminosas como feijão, lentilha, tem as frutas com casca como maçã, pera, laranja com bagaço também é uma ótima opção, as oleaginosas como as castanhas, mas também tem as sementes como chia, semente de girassol, sementes de abóbora que você pode agregar em vários preparos. No meu processo de emagrecimento, eu gostava muito de fazer uma receita que se chama aveia dormida. Ela é composta por alguma fruta, a chia, a aveia e você pode colocar tanto o iogurte natural quanto o leite. Você faz esse preparo à noite, coloca lá a opção que você quer de fruta, pode colocar um pouco de adoçante natural, deixa ele tampado na geladeira e pode consumir no outro dia. Isso aí vai formar um gel lá na sua barriga e vai te dar saciedade por muito mais tempo. Lembrando, toda vez que você consumir fibras, aumente também a quantidade de água para isso não atrapalhar o seu trânsito intestinal, ou seja, o quanto você vai no banheiro no seu dia a dia. Por quê? Quando você consome muita fibra e pouca água, pode ressecar bastante as suas fezes e você pode ter dificuldade para ir no banheiro depois. Então, é importante ter esse foco também na quantidade de água. Consumir pelo menos 2,5 litros a 3 litros por dia. Tem muita gente que pensa que para emagrecer de verdade precisa consumir tudo que é muito caro ou tem nome difícil. Mas o quinto segredo para emagrecer de verdade é consumir produtos naturais.
tudo aquilo que vem da natureza e não precisa de fabricação. A maioria desses alimentos industrializados, ultraprocessados, tem muito açúcar, corante, conservante, aromatizante e tudo isso faz uma bagunça no seu corpo, gerando inflamação e dificultando o seu processo de emagrecimento. O bom mesmo é você consumir mais frutas, verduras, legumes no seu dia a dia. Não se esqueça dos carboidratos do bem e também as proteínas. Tudo isso aí vai fazer você comer de verdade, ter saúde de verdade, sem gastar uma fortuna, sem rasgar o seu dinheiro. Inclusive, essa é uma dica que eu dou para várias mulheres que estão no processo da menopausa. Estão com aquela menstruação que vem um mês, não vem no outro e está sentindo aqueles sintomas chatos, ou então já até pararam de menstruar, porém continua com calorão, com suor excessivo, irritabilidade e vários outros sintomas desse período. Alimentos naturais com fitoestrogênios podem ajudar bastante essa mulher, porque ele joga para dentro alguns hormônios, imitação do hormônio que a mulher perde durante a menopausa, e o corpo começa a reagir melhor e diminuir todos esses sintomas. Várias mulheres não sabem desse benefício, que com coisas naturais ela pode aliviar os sintomas e conseguir passar por esse período de maneira muito mais fácil. E é por isso que eu fiz o Guia da Menopausa. Lá eu te falo quais são todos os sintomas que você pode passar, o que você pode fazer em casa de maneira natural para reduzir todos os sintomas e todas as opções que você tem hoje em dia no mercado para fazer essa fase ser muito mais confortável. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. O sexto segredo é a caminhada, subestimado por várias pessoas, porque tem gente que fala que não dá resultado, porém dá e bastante. Por quê? Ajuda você a perder gordura sem machucar o seu joelho ou os seus pés, ajuda você a reduzir o seu estresse naquela caminhadinha, inclusive se você tiver com fone de ouvido com uma musiquinha boa, melhor ainda, e também vai ajudar a ativar o seu cérebro, ajudando na memória e no raciocínio. Para você iniciar e ter os resultados da caminhada, precisa dar pelo menos 5.000 passos, que equivale mais ou menos a 40 minutos. Acostumou com esse tempo? Aumenta um pouquinho mais. Pode fazer 1 hora, 1 hora e 20, porque os seus resultados vão ser ainda melhores. E o bom da caminhada é porque você não precisa pagar para fazer caminhada em nenhum lugar e vai ajudar tanto o seu corpo quanto a sua mente. O sétimo segredo é cuidar do seu sono, dormir bem. Porque se você dorme mal, aumenta o hormônio que te dá mais fome, que é a grelina, diminui a quantidade de um hormônio que te dá saciedade, que é a leptina, aumenta também o cortisol, que é o hormônio do estresse que não deixa o seu corpo queimar gordura. Durante o sono, também é o momento que o seu corpo produz um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Mas na gente que é adulto, ele não funciona para crescer. Ele vai ajudar a recuperar os músculos, a fortalecer os ossos e queimar a gordura. Se eu não durmo bem, eu não tenho esse GH e gera todas aquelas consequências. Para você resolver isso, precisa dormir mais ou menos entre 7 a 9 horas por noite, porque esse é o ideal do ser humano. Tem gente que consegue menos, tem gente que consegue mais. Isso aí vai depender de cada parâmetro. O bom mesmo é que você acorde de manhã e se sinta descansado, relaxado. Para você conseguir esse bem feito, precisa ter uma rotina fixa. Se você determinou que vai dormir todos os dias 10 horas da noite, não passe desse horário, porque aí o seu corpo vai entendendo que vai ter que produzir os hormônios certos na hora certa. Outra coisa bastante importante, parar de consumir telas antes de dormir, pelo menos 1 hora antes. Por quê? Tem muita gente que leva o celularzinho para a cama, tem televisão no quarto, mas acredita que isso aí vai fazer ela cochilar e dormir mais rápido. Porém, isso aí está ativando o seu cérebro. Mesmo que você consiga dormir, não vai conseguir entrar em um sono profundo e relaxar de fato.
O oitavo segredo é diminuir o seu estresse. Eu sei que é bastante complicado na rotina que a gente tem, principalmente as mulheres durante a menopausa, porque os hormônios estão todos desequilibrados. Mas é necessário que você tenha algumas estratégias, porque o estresse aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse. Infelizmente, esse cortisol vai bagunçar todo o seu corpo e vai bagunçar também a distribuição de gordura. Ao invés de ir para todos os lugares de maneira certa, vai acumular mais na sua barriga. Para você reduzir o estresse, tem várias opções. Tem mulher que busca algum hobby, como costurar, fazer crochê e fazer uma dança. Tem aquelas que gostam também de praticar algum tipo de atividade física, como yoga, o pilates, alongamentos. E tem aquelas que buscam estratégias no YouTube, que são alguns vídeos de meditação guiada, respiração profunda. Pode apostar naquilo que vai funcionar para você. O nono segredo é você controlar tudo aquilo que entra na sua casa. Vamos ser sinceros. Quando tem um bolinho, um chocolate, uma bolacha na sua casa e você lembra que tem, dá até vontade de comer. Principalmente naqueles momentos de ócio, né? Que você não tem nada para fazer, fica meio ansiosa ou quando está bastante estressada. Se não tiver, se você não comprar, isso aí vai reduzir bastante. Por quê? Vai aumentar a dificuldade, porque você vai ter que sair de casa para comprar e às vezes você até desiste, ou então lembra do seu objetivo. Então, a primeira estratégia para você controlar o seu ambiente é não comprar esses produtos que são ultraprocessados. Você pode escolher um dia da semana, por exemplo, um sábado, para ir até um local, consumir algum sorvete que você gosta, mas você vai precisar sair de casa e não vai ter ele de forma fácil aí no seu ambiente. Outra dica muito boa é você consumir em pratos menores. Isso aí vai enganar o seu cérebro. Se o seu prato é menor, vai parecer que tem muito mais comida ali para você comer. E isso pode te causar uma maior saciedade só com o visual. Comer devagar também é outra dica, porque o seu estômago demora mais ou menos 20 minutos para mandar o sinal de saciedade para o seu cérebro. Se você mastiga bem, engole devagar, vai dar tempo para ele mandar esse sinal e você vai se sentir satisfeito, sem precisar repetir a comida. Comer sem distrações também vai ajudar no processo de emagrecimento. Porque se você está assistindo televisão, mexendo no celular, conversando com alguém sem prestar atenção no que você come, infelizmente você vai comer sem perceber. O seu cérebro e o seu estômago não vão entender o que está acontecendo e quando você percebeu, já terminou a comida e vai querer repetir, porque acha que não está saciado. Então, melhor coisa, senta na mesa, conversa com fulano e cicrano, mas olha toda vez para a sua comida quando for dar uma garfada ou uma colherada, porque isso aí vai fazer você compreender que está comendo, a comida está acabando e você está enchendo também. A 10ª dica é a hidratação. Você precisa tomar água suficiente no seu dia a dia, porque o corpo saudável é o corpo que funciona bem. Se ele funciona bem, a queima de gordura também vai ser muito mais rápida. Sem contar que às vezes a sede ela é muito confundida com a fome. A pessoa está ali com sede e o corpo não sabe o que está acontecendo, manda para ela que ela está com fome. Se você beber um golinho de água, pode ser que esse sinal mude. Você compreenda o que é que estava faltando no seu corpo, que ao invés de comida era somente água. Para você saber a quantidade de água ideal que você precisa tomar no seu dia, vai multiplicar 35 pelo peso que você tem. Ai, doutora, é muito difícil isso aí que a senhora falou. Me explica mais fácil. Se você tem 70 quilos, vai multiplicar 35 por 70. Vai dar mais ou menos 2 litros 100 a 2 litros e meio por dia. Faz esse cálculo aí. Se eu tiver certo, me conta nos comentários. Se eu não tiver, bota o valor real. Outra coisa que a água vai ajudar bastante é diminuir a retenção de líquidos. Tem muita gente que pensa assim, mas se eu tomar água demais eu vou ficar inchada e aí vai parecer que eu sou mais gorda, então eu vou diminuir a quantidade de água. Porém, esse é um engano muito grande, eu vou te explicar por quê.
Quando você consome a quantidade de água adequada para o seu corpo, ele vai eliminar tudo que ele não precisa pelo xixi, junto com vários lixinhos que precisam sair pela urina. Porém, quando você consome pouca água, o seu corpo vai segurar tudo que ele consegue para cuidar, para se defender. E é aí que vai ter aquela retenção de líquido. Você vai parecer mais gorda, mesmo que aquilo dali não seja gordura, seja somente água. Para você que tem dificuldade de consumir muita água no seu dia a dia, pode apostar por algumas estratégias. Consome mais chá, lembrando de não colocar açúcar, pode saborizar a água e pode ter sempre do seu lado uma garrafinha, porque vai impedir que você fique com preguiça de buscar água e tenha sempre ali perto quando precisar. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.